Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui em mais um domingo e eu quero pedir a graça de Deus para a gente conseguir compreender a sua santa palavra. Hoje nós vamos meditar na carta de Tiago, nos primeiros versículos desta carta, que fala sobre provas, testes, dificuldades, aflições, como que o servo de Deus deve compreender esse momento, a gente deve compreender quais são os resultados, né, de toda essa dificuldade que a gente passa nesse mundo, se a gente se comportar da maneira correta. Então, vamos fazer uma leitura. A leitura de Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. E aí ele continua dizendo assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa é uma palavra muito apropriada para esse momento, né? Eu quero aqui começar falando sobre esse Tiago. Há muitas especulações de quem seja, não há a certeza de quem seja, né? A gente não pode bater o martelo e dizer foi esse. Mas tudo aponta para Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, né? Ou, vamos dizer assim, o meio-irmão. Ele se apresenta aqui como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então veja que ele coloca o Deus Pai e ele coloca Jesus Cristo na mesma posição. É importante a gente observar isso, né? Ele é servo de Deus, o Pai, e ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Esse título tem muito a nos ensinar, né? Ele se apresenta como servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui trazer algum entendimento sobre isso que ele fala. É muito interessante. Então, há pelo menos 3 implicações no título servo. A primeira implicação, o que ele quer dizer com isso? Ele quer falar sobre uma submissão absoluta. Então, ele entende que se Deus falar, se Jesus Cristo falar, ele deve obedecer sem contestar, pois ele é servo. Então, nós podemos entender ainda que ele está falando de lealdade. Ele está claramente dizendo que é leal ao Pai e leal ao Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda implicação é que isso fala sobre uma humildade absoluta, ou uma humildade muito grande, né? Por que eu digo isso? Porque naquele contexto social, naquele contexto histórico, a coisa que ninguém queria ser era um servo. Era um escravo, um servo. Então, o orgulho naquela época, ele estava em não ser um servo, em ser uma pessoa livre. Então, toda pessoa que era livre tinha esse orgulho de ser livre. Por quê? Porque os escravos eles não tinham direitos, eles só tinham deveres, só tinham obrigações. Mas vejam como Tiago se apresenta, né? Ele se apresenta como servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Mas uma terceira implicação é importante aí a gente entender, que é a grandeza dessa comparação. Por que eu digo? Porque quando ele se chama de servo de Deus, há uma comparação que a gente precisa atentar para isso, às vezes passa despercebido. Mas quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente vai perceber que outras pessoas, durante a história da salvação, foram chamados de servo de Deus. Então, ele está se referindo
ou ele está apontando aí para outros servos, ele está se colocando aí dentre outros servos de Deus. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó são, nas Escrituras, chamados de servos de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 9, verso 27. Jó também é chamado de servo de Deus. O próprio Senhor chama Jó dessa forma, né? Jó 1:8. Moisés também é chamado de servo de Deus em Daniel 9:11. Caleb também é chamado de servo de Deus em Números 14:24. Então, é óbvio que quando a gente vê aí ele falando dessa forma, se colocando como servo de Deus, longe de ser algo indigno, é na verdade algo muito honroso. É importante a gente fazer essa observação aí. Bom, vamos falar um pouco sobre as provações. São meios para um fim benéfico, um fim mais elevado. Então, os versos 2 a 4 vai trazer esse ensinamento, né, que a dificuldade, as aflições ou as provas que a gente, as provações que a gente passa sobre esta terra são meios para um fim mais elevado, que às vezes as pessoas mais simples não conseguem entender, mas é necessário que todos entendam isso. Por que é importante a gente entender isso? Nós só podemos nos alegrar com coisas que nós julgamos ser ruins, sofridas, angustiantes, se entendermos que o resultado daquilo irá nos tornar mais parecidos com Cristo ou nos aperfeiçoar de alguma maneira. É nesta perspectiva que o cristão deve olhar os testes da vida, as provas, as dificuldades que a gente enfrenta. Só assim a gente vai poder nos alegrar no meio dos testes, das dificuldades, das aflições, das provações. Se a gente compreender, olhar pelos olhos da fé, conseguir enxergar mais adiante que tudo aquilo nada mais é do que o meio pelo qual Deus determinou que a gente fosse aperfeiçoado. Então é importante essa visão, essa perspectiva. Então, vamos entender agora a dinâmica das provas, porque visto que o texto fala sobre provas, testes, a gente precisa então compreender a dinâmica dessas provas. Vamos lá. O que constantemente será testado em nós? Nós estamos falando de prova. Então, o que será constantemente testado em nós? E a resposta do texto, volte lá para o texto e leia, é a nossa fé. A nossa fé será testada constantemente. Através de que a nossa fé será testada constantemente? Então, ela tem um meio pelo qual será testada. Qual é? Através de várias provações, ou seja, os mais variados testes da vida. Então, não vai ser um tipo, vai ser vários tipos, várias dificuldades que a gente vai enfrentar sobre essa terra. E é esse o meio pelo qual a nossa fé é testada. Agora, uma outra pergunta. Qual o interesse de Deus em provar a nossa fé? E a resposta que a gente vai encontrar para essa pergunta é confirmá-la e fazer que ela produza o fruto da perseverança. Esse é o interesse de Deus. É isso que Deus almeja ao permitir que o crente, o servo de Deus, passe por estas coisas. A gente não pode entender a aflição, a angústia, a dor como um bem em si mesmo, porque isso não é verdade. Não é que sofrer por sofrer seja bom. Não é que adoecer por adoecer seja bom. Não é que enfrentar escassez por escassez seja bom. Não. É que o resultado de tudo isso que a gente enfrenta, que a gente batalha, que a gente consegue ali aguentar firme, sem vacilar, isso gera algo muito importante.
tem algo que Deus quer alcançar com aquele meio, entendeu? Então, Deus ele tem uma inteligência que supera a nossa sem comparação. Então, quando esta perseverança se concretiza em nós, se Deus ele faz com que as dificuldades sirvam de teste, de prova para a nossa fé, e quando essa fé ela é testada e ela é aprovada, ou seja, os servos de Deus aguentam firmes, sem vacilar, sem desviar da fé, sem deixar Deus, crendo nas promessas, crendo nesse Deus tremendo, então que o resultado disso é uma perseverança, é algo fantástico, porque a gente vai conseguir passar por essa terra, passar por essa vida, sem que nada, nenhuma circunstância nos afaste de Deus ou extinga a nossa fé. Pelo contrário, né? A perseverança não deixa que isso aconteça. Na verdade, esse é o fruto das nossas aprovações em relação à nossa fé em particular. Então, é interessante também observar e fazer mais uma pergunta. Quando esta perseverança se concretiza em nós? Quando é que ela se concretiza em nós? E a resposta é: a nossa perseverança ela deve ter ação completa, né? Ou seja, vamos entender melhor isso aí. Ela deve completar um ciclo para ser considerada perseverança. Então, o ciclo da não desistência, do começo ao fim das tribulações, das aflições. A perseverança, ela deve passar por isso. Ela deve entrar, ela se inicia na aflição, na dificuldade, e ela consegue se manter firme ali, a gente consegue se manter confiante em Deus, crendo nas promessas de Deus, entendendo que Deus é soberano, e as dificuldades, chega no meio da dificuldade, a gente continua crendo na palavra de Deus, no plano eterno de Deus, que não pode falhar, o Deus que não pode mentir, e aí até ele chegar no fim das aflições e a gente conseguiu se manter fiel lá. Então ela tem um ciclo, essa perseverança, e ela precisa ser completada, esse ciclo. Vamos usar as palavras da própria Bíblia, né? Então, a perseverança deve ter ação completa. É isso que quer dizer. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, e que no meio dessa dificuldade ou de outras dificuldades que surgirão no decorrer da nossa caminhada cristã, a gente continue olhando para o alvo. Nós somos aqueles que não retrocedem para a perdição. Nós nos mantemos fiéis e firmes no meio da dificuldade, no meio das doenças, no meio das aflições, no meio das escassez da vida, no meio das incertezas da vida, no meio de todas as adversidades da vida, a gente, sem entender, algumas vezes, sem compreender, a gente vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, que Ele está ao meu lado, como Ele prometeu, Ele não me deixará. E ainda que eu não consiga entender o que está acontecendo, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E eu confio nesse Deus, porque é o Deus revelado das Escrituras, porque quando Ele se revela, tanto na Escritura quanto na natureza, Ele é sempre um Deus bondoso, um Deus justo, amoroso. Ele é um Deus poderoso, tanto nas Escrituras como na própria natureza, Ele se mostra como Deus poderosíssimo. Então, eu descanso meu coração e você deve fazer o mesmo. Que Deus te abençoe, te livre, te guarde de todo mal. Amém.